tutti voi. Hoje parlaremo del teatro in Itália. Muito bem, pessoal, brincadeirinha, viu? Bom dia para todo mundo. E hoje é a nossa última aula teórica de teatro. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre Itália. Por isso que eu fiz a brincadeirinha no início da aula, falando com vocês em italiano, apesar do jeito tosco, do sotaque às vezes errado, né? Mas enfim, quis fazer uma brincadeirinha, certo? Muito bem, pessoal. O que a Itália tem de importante para a história do teatro? Então a gente vai pensar em dois tipos diferentes, vamos chamar assim, tipos diferentes de teatro que aconteciam na Itália no período do Renascimento, ok? Nós vamos falar sobre o teatro da corte, que é um teatro que nós chamamos de mais erudito, uma palavra esquisita, né? Mas é um teatro mais formal, mais do jeito que a gente normalmente conhece, tá? E vamos falar de um outro estilo teatral que surgiu na Itália, inclusive, chamado comédia dell'arte, ok? Vou começar falando com vocês um pouquinho sobre o teatro da corte e Leonardo da Vinci. Ele foi trabalhar com teatro, cenografia, figurinos, ele criou roteiro, escreveu falas, dirigiu os atores, enfim, né? Um trabalho muito interessante que o Leonardo fez, certo? Eu vou começar falando com vocês de uma cidadezinha que talvez alguém já tenha ouvido falar, que é Milão. Aliás, como curiosidade, eu acredito que todos vocês devam gostar de bife à milanesa. Muito bem, o que se diz é que o bife à milanesa surgiu exatamente na cidade de Milão. Por isso, milanesa. Só que nós usamos outros tipos de carne, né, para prepararmos o bife à milanesa. E eles usavam carne de vitela, né? Então, em italiano era cotoletta al milanese. Desculpem novamente a pronúncia. Mas o que se diz é que o prato bife à milanesa surgiu exatamente em Milão. E nessa época, a Itália não era um país unificado como a gente conhece hoje, né? E dentro das cidades você tinha famílias que dominavam e que governavam. Muito bem, dentro da cidade de Milão, nós tínhamos uma família muito poderosa que comandava, que governava a cidade, que era a família Sforza. Uma família que, digamos assim, não tem a melhor das famas. Era uma família de governantes cruéis, exploradores, a fama deles não era das melhores. E para vocês terem ideia, dentro da própria família, ocorreram situações, digamos assim, bastante trágicas, né? Por exemplo, quem governava a cidade de Milão, o Ducado de Milão, que é como era chamado na época, era um duque que acabou morrendo. Quem assumiu o poder na ocasião foi o filho mais velho. E esse filho mais velho acabou sendo assassinado. E tudo indica que ele foi assassinado pelo irmão mais novo, Ludovico Sforza, que depois assumiu esse ducado. Ele passou a governar a cidade de Milão, já que, na realidade, ela deveria ser governada pelo seu sobrinho. Só que quando o pai morreu, o garoto tinha apenas 7 anos de idade. Então Ludovico assumiu o governo da cidade de Milão. Certo? Muito bem. Ludovico era um cara ambicioso, era um cara cruel e ele queria dinheiro, poder, poder e dinheiro. E aí é que entra o nosso queridíssimo Leonardo da Vinci. O Leonardo acaba por escrever ao Duque Ludovico uma carta onde ele oferecia os seus serviços como artista, como engenheiro, como arquiteto,
como inventor de armas bélicas, para quem não sabe, armas bélicas, armas de guerra. E ele escreveu uma carta enorme para o Ludovico, oferecendo os seus serviços. E o Ludovico acabou por aceitar o Leonardo na sua corte, né? E Leonardo permaneceu lá trabalhando por muitos anos, fez diversos trabalhos para o Ludovico, mas o Leonardo, na verdade, nessa carta, ele oferecia serviços e dizia ter capacidade para fazer determinados trabalhos que ele ainda nem tinha feito. Mas Leonardo era bom de bico, né? Tinha o dom da palavra, encantava todos quando falava, com as suas ideias, com os seus pensamentos, e o Ludovico acabou por contratar o Leonardo, e o Leonardo trabalhou então por muitos anos para o Ludovico. Certo? Muito bem, pessoal. A gente fala teatro da corte, mas a gente precisa entender melhor o que é uma corte. Então, normalmente a corte seria o lugar naquela época, né? Estou falando daquela época, não dos dias de hoje, mas o lugar onde viviam pessoas que serviam aos soberanos, aos reis, às rainhas, né? Então, quando um rei, uma rainha, uma pessoa importante fosse para um lugar para fixar sua moradia, ou às vezes até uma residência de verão, que acontecia muito, né? Eles passavam os verões em castelos. Bom, enfim, quando eles iam para suas residências, eles levavam com eles a corte. A corte reunia artistas, filósofos, escritores, bobos da corte, médicos, amigos, pessoas com quem o soberano gostaria de dividir o seu dia a dia. E além dessas pessoas, acompanhavam o soberano também os empregados, os guardas, os funcionários que trabalhariam num castelo, numa residência. Basicamente é isso, ok? Muito bem. O teatro da corte, ele nem sempre acontecia dentro de um teatro como a gente conhece. Aquela história que eu contei para vocês no início do ano do edifício teatral, que você tem o palco, as coxias, a plateia. Muitas vezes os palácios, as residências, elas não tinham um teatro, a não ser que fosse realmente uma residência ou um palácio muito suntuoso, muito grande, como era, por exemplo, na França, o Palácio de Versalhes. Tá? Então, o teatro da corte muitas vezes acontecia dentro de uma grande sala, e de um lado ficavam as pessoas que assistiriam à apresentação, e do outro lado os atores, os cenários, divididos basicamente dessa maneira. Olha só, eu vou colocar na tarefa de vocês um link que mostra uma reprodução do que teria sido a apresentação de teatro que o Leonardo preparou para o Duque Ludovico. Tá? São 7 minutos de duração no vídeo. É um documentário sobre o Leonardo da Vinci. Para vocês terem ideia, ele dura 5 horas. E ele foi produzido pela RAI, uma emissora de televisão italiana. Só que é um documentário muito antigo. Então vocês vão perceber que a dinâmica de captação de imagens, de filmagem, não é das mais interessantes. Mas são 7 minutos onde você vai poder observar a reprodução que eles fizeram da apresentação de teatro preparada pelo Leonardo. E nesses 7 minutos vocês vão perceber exatamente isso que eu estou tentando explicar. Né? É um grande salão, não é um teatro, na casa do Duque. De um lado você vê o cenário e os atores encenando, e do outro lado você vê as pessoas da corte sentadas assistindo. Inclusive, uma observação importante, lembrando até do que eu já disse a vocês a semana passada, não havia iluminação elétrica. Então vocês vão observar que o ambiente ele é todo iluminado pelos castiçais de velas. São centenas de velas iluminando o espaço. E ali você vai ver à frente da plateia o Duque, o seu sobrinho e a noiva do sobrinho.
e atrás as outras pessoas da corte, que normalmente sentavam-se em poltronas, cadeiras e apreciavam a apresentação. Muito bem. Então, o que aconteceu? O duque Ludovico Sforza, como eu disse para vocês, criou o seu sobrinho, que na época que ficou órfão, tinha apenas 7 anos de idade. E como os casamentos naquela ocasião eram feitos por interesses políticos, interesses econômicos, o duque armou o casamento do seu sobrinho com a princesa de uma outra cidade italiana, a cidade de Nápoles. E aí, por ocasião do noivado do sobrinho com a princesa, o duque encomendou ao Leonardo da Vinci uma apresentação teatral. Essa apresentação teatral, ela fez parte de várias atividades, de vários eventos comemorativos, por conta do noivado e do casamento do sobrinho do duque com a princesa de Nápoles. E aí o Leonardo se envolveu então com a produção. Então vamos lá, ele criou o roteiro, ele dirigiu os atores, ele criou os cenários, ele criou os figurinos e ele criou inclusive toda a maquinaria que vocês vão observar na apresentação de teatro. E além disso, vocês vão observar o Leonardo nas coxias, entre aspas, coxias, comandando os atores, como se ele fosse um maquinista e um contra-regra. Então, o bacana é a gente observar como o Leonardo era um cara muito esperto, muito ágil, muito criativo e muito trabalhador. Ele era extremamente perfeccionista, detalhista e queria que tudo saísse da maneira como ele havia concebido. Então a gente vai ver o Leonardo assumindo diversas funções: dramaturgo, diretor, maquinista, contra-regra, até como camareiro, no momento em que ele ajuda um ator a se vestir. E ele comanda toda a apresentação de teatro, tá? Olha, infelizmente, esses 7 minutos que vocês assistirão estarão em italiano. Mas o importante ali não é vocês compreenderem o texto, e sim vocês observarem como acontecia o teatro da corte. Então eu gostaria que vocês se ativessem a prestarem atenção no tipo de interpretação dos atores, nos elementos cenográficos, na maquinaria, na contrarregragem, no processo de iluminação, em todos os elementos que compõem o espetáculo teatral e observassem exatamente como o teatro se dava naquela época, tá? Como eu disse para vocês, no Teatro da Corte, a gente tinha uma apresentação mais formal, todo mundo mais organizadinho, mais ou menos realmente como a gente conhece o teatro hoje, na maioria das vezes, ok? Turma, um outro detalhe importante para falar com vocês ainda sobre o teatro erudito, o Teatro da Corte, é a sinalização de uma personagem que todos vocês com certeza já ouviram falar, o bobo da corte. Às vezes a gente até ouve, hoje em dia, né, umas brincadeiras, quando você tem um grupo grande de pessoas e tem aquela pessoa que anima o grupo, que conta as piadas, que deixa todo mundo rindo. Às vezes a gente se refere a essa pessoa como sendo o bobo da corte. Muito bem, o bobo da corte, ele vem exatamente desse período, né? E o bobo da corte, ele era um animador de plateia, só que ele não era só isso. Normalmente não eram atores profissionais, pessoas que se dedicavam exclusivamente a isso, mas eram pessoas muito inteligentes, muito imaginativas, muito criativas, que declamavam poemas, que contavam histórias, que faziam malabarismos, acrobacias e que animavam as plateias. E muitas vezes era normal que um bobo da corte, e às vezes mais de um bobo da corte, animassem o público, animassem a plateia antes que uma apresentação teatral acontecesse. Então é bacana a gente ter esse tipo de observação, tá?
Quer dizer, você tem a apresentação, mas você tem a animação feita pelos bobos da corte, que também muitas vezes criavam suas próprias histórias, faziam apresentações irônicas, tiravam sarro de situações que aconteciam na corte, na política, na sociedade de maneira geral. Então, também eram personagens importantes. Uma coisa interessante e curiosa para vocês saberem, né? Por ironia do destino, vejam só, quem encomendou ao Leonardo da Vinci a pintura da Última Ceia foi exatamente o Ludovico. Então vejam, apesar da crueldade dele, né, é contraditório isso, né, é incoerente. Quer dizer, um cara cruel, que pensa muito no poder, que pensa muito no dinheiro, ao mesmo tempo tem um olhar muito sensível para as artes de maneira geral. Tanto é que o Ludovico era o mecenas de vários artistas. Olha só, eu usei uma palavra agora importante para explicar para vocês. Mecenas. Os mecenas é como se fossem hoje os patrocinadores. Então, os mecenas eram pessoas importantes, pessoas influentes, que contratavam artistas para fazerem trabalhos para eles, e não apenas artistas, e por conta desses trabalhos eles recebiam uma série de regalias, seu salário, moradia, enfim. E o Ludovico Sforza tem essa incoerência, né? Um cara que ao mesmo tempo é cruel, pensa no poder e no dinheiro, mas também tem um olhar muito atencioso para as artes. Ele era um apaixonado pelas artes de maneira geral. Certo? Muito bem. Então, este teatro da corte. Ok? Agora a gente vai falar sobre o gênero, o estilo de teatro popular, que era um teatro em que o povo tinha acesso, diferente da corte. Quem assistia a uma apresentação no teatro da corte? As pessoas que pertenciam à corte. O povão mesmo não tinha acesso. Já a comédia dell'arte é um estilo teatral que surgiu na Itália e depois se espalhou pela França, Espanha, Inglaterra, outros países, mas era popular. Então, normalmente, eram famílias. Havia nas trupes, a gente chama de trupes, o que hoje nós chamaríamos de grupo. Tá? Então, as trupes teatrais eram compostas normalmente por membros da mesma família ou alguns agregados. Normalmente a gente tinha 10, 12 atores. Nem todo mundo da trupe trabalhava em cena, alguns trabalhavam nos bastidores. E essas trupes percorriam as cidades com as suas carroças. Chegando nas cidades, elas pediam permissão para se apresentarem. Normalmente nas cidades há sempre uma pequena praça. Nessas praças eles montavam um pequeno palco, ou às vezes da própria carroça, eles armavam um cenário muito simples. Era normalmente um grande tecido com algum desenho, com alguma pintura. E eles se apresentavam para o povo em praça pública. Agora, olha que curioso. O que se diz é que esse estilo de apresentação surgiu numa pequena cidade que fica mais ao sul da Itália, por conta de festivais que eles faziam nessa pequena cidade em homenagem a Baco, que era um deus, o deus do vinho, que tem a sua origem na Grécia, como eu já contei para vocês. Então, alguns historiadores dizem que a origem do estilo de teatro da comédia dell'arte vem dessas festividades em homenagem ao Baco que aconteciam nessa pequena cidade do sul da Itália. Muito bem, como era a comédia dell'arte? Então, primeiramente, diferente do que acontecia no teatro da corte, eles não decoravam textos. Eles tinham uma história. Então, eles sabiam o que ia acontecer na história
Eles dividiam a história em partes, que hoje em dia nós chamamos de cenas, e os diálogos, as falas dos atores, das personagens, eram improvisadas. E sempre com um apelo para o humor, para o cômico, aquilo que é engraçado. Porque o povo queria assistir histórias divertidas, histórias engraçadas. E aí, dessa maneira improvisada, eles acabavam, então, fazendo as suas apresentações. Um outro detalhe bastante curioso na comédia dell'arte, em relação ao uso de máscaras. Nem sempre elas eram usadas, mas na maioria das vezes. E aí, quando nós falamos sobre o teatro na Grécia, eu falei para vocês que os atores usavam as máscaras de rosto inteiro. E eu me lembro de ter explicado que num tempo mais adiante, as máscaras acabaram sendo diminuídas. Foi exatamente isso que aconteceu na comédia dell'arte. Então, as máscaras, normalmente, elas pegavam olhos e nariz. As bocas ficavam liberadas. Por quê? Por uma simples razão. Para que a fala do ator atingisse os espectadores de maneira clara. Porque, ao contrário dos grandes teatros gregos que tinham uma acústica maravilhosa, sobre a qual eu falei com vocês em aula, na comédia dell'arte eles se apresentavam em praça pública. Então não havia uma acústica interessante. Essa é uma das razões pelas quais as máscaras da comédia dell'arte foram diminuídas, para que a voz do ator chegasse com mais clareza e perfeição a todos os espectadores. Outra coisa bastante curiosa na comédia dell'arte. Normalmente, os atores se especializavam num determinado tipo de personagem. Não era como hoje, que eu, por exemplo, sendo um ator, uma hora eu interpreto um vilão, uma hora eu interpreto um herói, uma hora eu interpreto isso ou aquilo, com essa idade ou com aquela, com um tipo de caracterização ou com outro tipo de caracterização. Na época da comédia dell'arte, normalmente os atores ficavam especializados naquela personagem que ele interpretava. Exemplo, digamos que eu fosse o Arlequino. Muito bem. Então, em todas as histórias, em todas as apresentações, eu sempre interpretaria o Arlequino. Eu estou falando para vocês Arlequino do italiano. Aqui nós falamos Arlequim. Aliás, também como curiosidade, recentemente tivemos o carnaval, há uma marchinha de carnaval que com muita frequência ouvimos no país todo nesse período. A musiquinha tem um trechinho que fala assim: Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Muito bem, Arlequim e Colombina eram personagens da comédia dell'arte. Então vejam que bacana, né? As origens estão lá há 500 ou mais anos. E até hoje nós recebemos influências de tudo isso. Isso é bacana a gente observar, né? Um outro detalhe interessante sobre a comédia dell'arte. As histórias falavam sobre o quê, Sérgio? Bom, primeiramente, normalmente as personagens eram divididas em 3 categorias. Os enamorados, que era normalmente um casal apaixonado. Na comédia dell'arte, as histórias todas tinham um casal apaixonado, que de maneira geral não podia ficar junto, porque provavelmente o pai da moça era contra o namoro e o casamento. Aí nós entramos na segunda categoria de personagens, os velhos, que normalmente eram ranzinzas, autoritários, mandões, que queriam fazer prevalecer apenas a vontade deles, que levavam os filhos ali, quase numa ditadura, e dificultavam tudo para os jovens enamorados. E a terceira categoria de personagens eram os criados. Os criados que normalmente se uniam aos enamorados
armavam situações engraçadas para enganar os velhos, de maneira que no final da história os enamorados ficassem juntos e fossem felizes. Então, basicamente, são os 3 grupos de personagens da comédia dell'arte. Tá? Os enamorados, os velhos e os criados. E aí as histórias eram contadas de maneira bem humorada. Os figurinos normalmente também tinham características muito parecidas, eles se repetiam, no máximo mudavam de cor. E dessa maneira, essas trupes iam se apresentando de cidade em cidade e ganhando lá o seu dinheiro. Eram companhias itinerantes, exatamente o que eu falei anteriormente. Eles chegavam numa cidade, se apresentavam, iam para outra cidade, se apresentavam, iam para outra e mais outra. Eles eram itinerantes, eles não tinham um lugar fixo da apresentação. Então, tudo isso, meus queridos, na Itália. Depois, a comédia dell'arte se estendeu para França, Espanha, Inglaterra. E isso que é bacana no teatro, essa diversidade. Né? Você não tem um estilo único. Você não tem uma única possibilidade. E hoje em dia o teatro permanece assim. Você tem todo tipo de espetáculo. Você tem aqueles grandes musicais com produções caríssimas, bandas, orquestras, coreografias em teatros enormes. Você tem o teatro de rua, você tem o teatro no palco arena, o teatro no palco italiano, de uma maneira mais compacta, menor, mais simples, sem grandes produções. Então, o bacana na arte, não apenas no teatro, é essa diversidade, a possibilidade que os artistas têm de criarem do seu jeito. A arte, ela fala para as pessoas, ela fala para o seu público sem preconceito, sem discriminação, sem desigualdade. Nós é que colocamos os preconceitos, a desigualdade, né? Mas os teatros, obviamente, eles têm 1000 possibilidades. Assim como é com um pintor, com um escultor, com um fotógrafo e por aí vai. Muito bem, meus queridos, eu teria muito mais coisa a dizer a vocês. Eu tentei explicar da maneira mais reduzida e resumida possível.